Olá, eu sou a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é mais um episódio do podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que tem o apoio da Clínica Move. E hoje eu recebo aqui meu querido amigo Henrique Jardine Marques. Muito obrigada, Henrique, por ter vindo. Obrigado, viu, Paty, pela oportunidade. Muito legal receber você. Então eu vou contar para você que ele é meu colega na Move, é um reumatologista muito competente e hoje a gente vai explorar todo o conhecimento dele aqui para saber um pouquinho mais de alguns assuntos muito legais. O tema deste primeiro episódio, eu já adianto que vão ser 2, é sobre lúpus. Então o Henrique vai explicar para a gente daqui a pouquinho sobre essa doença, mas antes dele explicar, eu vou pedir para ele contar um pouquinho como que foi a trajetória profissional dele depois da faculdade de medicina para ele chegar nessa área que ele está hoje. Bom, então, eu sou de Minas, eu fiz faculdade lá, residência de clínica, e aí eu já queria fazer reumato desde o início da faculdade, mas sabe que até hoje eu não sei muito o motivo também. Sério? Eu achava Você recebeu uma interessante. intuição, assim, foi uma vozinha interior, assim, de fazer reumato. Eu lembro, assim, quando eu tava no terceiro período, que a gente tava na imuno, e aí na imunologia básica, aí tinha uma aulinha, assim, que era... Claro, a gente não sabia nada de medicina, de fato, mas que eram uns casinhos clínicos de doenças imunológicas. Eu lembro que aí era uma coisa dividida em grupos, tudo, e o meu casinho era um caso de uma menina com lúpus. E aí eu achei aquilo, nossa, que doença diferente, né? Não é uma coisa... Os leigos conhecem pouco, inclusive, né? Eu era um leigo. Sim. Mas muito interessante do ponto de vista científico, né? E médico. E aí desde então eu quis fazer reumato. Mas foi isso. Nossa, e é interessante porque isso foi uma percepção que veio muito cedo durante a graduação. Porque o terceiro ano, numa faculdade de 6, ainda é muito cedo, né? Não, foi no segundo ano. No segundo, mais cedo ainda? Terceiro período, que era por semestre. É verdade, então o começo do segundo ano. O terceiro semestre, tá certo. Sim. Meu Deus, muito novo. Aí depois eu fui da Liga de Reumato, fui presidente da Liga de Reumato, fui monitor de reumato. Aí fiz várias coisas em reumato. Com tudo, né? Aí você fala, aqui que eu vou ficar na reumato. Que bacana. E é isso, aí depois eu vim fazer a residência aqui no HC. Sim. E eu fiz a residência, depois fiz doutorado, e eu acabei sendo contratado lá no HC, então hoje em dia eu também faço a enfermaria lá da reumato, faço um ambulatório, nosso ambulatório de doenças inflamatórias infiltrativas, doença de BC e síndromes autoinflamatórias. Na verdade, esse ambulatório a gente não vê lúpus, na enfermaria a gente vê bastante. E sou também lá do Centro de Dispensação de Medicação de Alto Custo, que é onde, dentro do HC, né, esses pacientes reumáticos fazem os tratamentos biológicos. Ah, entendi. E aí eu já vou dar o spoiler aqui que os tratamentos biológicos serão tema do nosso próximo episódio, então aguardem aí. Então, assim, aí no HC que você teve contato com as pessoas da Clínica Move Isso. E acabou... Verdade, E aí a Fernanda, também, né? A doutora Fernanda e a doutora Ana Lúcia, elas já eram lá do HC, né? E foi daí que eu conheci... E a Luciane, a Karina, o Luiz, que já eram tem um grupo grande, muito competente, por sinal, né? Pessoas muito queridas. O Luiz está vindo aí logo mais. Que bom. Sim, vai ser muito legal. Ele vai falar de quê? A gente ainda não decidiu. Ele está escolhendo, mas alguma doença reumatológica que ainda não foi falado. O Henrique Dalmolin também. Enfim, tem outras pessoas que vão falar logo mais aí. Que bom. E aí, então, explica pra gente o que é o lúpus. Eu tenho dificuldade em definir o que é essa doença. Ela é uma doença autoimune e ela é uma doença sistêmica, ela não é órgão específica. No sentido de que, por exemplo, você tem uma tiroidite de Hashimoto, né, hipotiroidismo. Eu tenho. É uma doença autoimune da tireoide. Seu sistema imunológico foi lá, destruiu, afetou, né, o funcionamento da sua tireoide, inflamou e ela parou de produzir hormônio em quantidades adequadas. Aí você precisa tratar. Ou, por exemplo, vitiligo, uma doença autoimune da pele, que vai lesar, né, os melanócitos, aí ela faz aquela lesão hipocrômica, né, branca na pele. Então, são doenças mais órgão específicas, digamos assim. Na reumato, a maioria das nossas doenças, elas não são muito órgão específicas, elas são doenças sistêmicas, ou seja, elas afetam vários órgãos ao mesmo tempo. Apesar de que
em comum, né, a grande maioria delas vai ter manifestação no sistema músculo-esquelético também. Então, com dor muscular, fraqueza, artralgia, artrite. E o lúpus, ele entra, né, acho que ele talvez seja a doença mais emblemática nesse sentido, de uma doença multissistêmica. Porque ela é uma doença autoimune que vai afetar, ela tem, né, um potencial de afetar todos os órgãos do seu corpo. Nossa. Certo? Então é um paciente que pode ter, assim, muitas queixas, né? Sim, muito comum, né? Normalmente eles... É claro que a apresentação é muito variável, então você tem um espectro de apresentações clínicas muito diverso, mas de uma forma geral são sintomas muito comuns. Dor articular, artralgia, artrite, tá? Manchas na pele, manchas vermelhas, tem algumas que são bem famosas, até como aquela lesão malar, que fica uma hiperemia, uma vermelhidão na face, mas não só, em outros locais também. Muita queda de cabelo, então eles às vezes fazem umas quedas bem graves, inclusive. Aftas na boca, febre, e os sintomas também relacionados aos acometimentos de órgãos. Então, por exemplo, o rim é muito afetado na doença, então quando acomete o rim, é muito comum que eles tenham hipertensão, que eles tenham edema, né? Começam a inchar. A urina espumosa. Urina espumosa. Porque Essa perde proteína na urina. Entendi. Certo? Eles podem afetar, por exemplo, as células do sangue. Então, podem ter anemia, com cansaço, falta de ar. Pode afetar as plaquetas, então ter púrpura, né? Sangramento por conta de plaquetas baixas. Pode afetar o pulmão, então fazer inflamação na pleura, e aí dor torácica. Pode afetar o pericárdio, então também fazer dor torácica, né, por pericardite, inflamação da membrana do coração e do pulmão. Mais raramente, né, ela pode afetar até o sistema nervoso central. Então, por exemplo, ela pode fazer psicose. Sério? Da pessoa, ela né, num contexto de psicose, né, ela apresentar uma quebra com a realidade, e ela ter tanto alucinação quanto delírio. Então, a alucinação é aquela coisa, você ouvir uma voz que não existe, ver coisas que não existem, e o delírio, que é você ter ideias que não são compatíveis com a realidade. Por exemplo, delírio de perseguição. Entendi. Então, às vezes, né, ela pode até se confundir nesse sentido com esquizofrenia, mas normalmente vai ter os outros sintomas associados, né, que vão facilitar o diagnóstico para a gente. Em geral, não é só a psicose, o paciente vai ter uma outra gama de manifestações, né, que eu estou comentando aqui com vocês, que vão acabar ajudando, né, mas para você ver que tem até esse potencial. Nossa, mas e a questão da psicose como uma das manifestações do lúpus, ela é muito prevalente, assim? Não, é facilmente raríssimo. é raro, tá. Raríssimo. Felizmente. Pode afetar a medula, então, por exemplo, inflamar a medula, o cérebro, e a pessoa ter distúrbios por perda de força. Nossa. Mas esse nível de gravidade do sistema nervoso central é bem mais raro. Ele acontece, né? É uma coisa bem característica, mas felizmente é muito raro. Entendi. E aí, assim, qual a idade que uma doença, o lúpus em especial, se manifesta com mais frequência? Existe isso ou não existe? Apesar de ser uma doença universal, no sentido de que ela pode afetar todas as idades, todos os sexos, todas as etnias, ela tem uma prevalência maior em mulheres em idade reprodutiva. Então, mulheres ali pós-menstruação, né? Pré-menopausa, dentro desse período de vida que a mulher... Idade fértil. Idade fértil, exato. Okay. Que é provavelmente por uma questão da influência hormonal na doença. Entendi. Então, existe uma hipótese de que, ou um fato comprovado de que os hormônios femininos possam contribuir para o aparecimento dessa doença? É por essa questão epidemiológica, né? De ser mais frequente justamente nesse perfil. Entendi. Tá? E uma curiosidade que me ocorreu agora, assim, por acaso as mulheres estão, de modo geral, elas estão mais propensas a desenvolverem doenças autoimunes, em geral, do que os homens? Sim. Na reumato você vê isso? Na reumato, a maioria das doenças autoimunes, com algumas exceções, são mais frequentes em mulheres. Então, mas existem exceções. Por exemplo, a espondilite anquilosante, que é uma doença que inflama colunas, articulações. As pessoas sofrem muito com essa doença, aliás. Né? Ela é mais comum em homens, né? Mas o lúpus, por exemplo, ele é mais comum em mulher. Artrite reumatoide, mais comum em mulher. Sjögren, mais comum em mulher. Então, boa parte delas tem
provavelmente sofrem essa questão da influência hormonal aí. Entendi. E aí, assim, eu vou viajar na maionese aqui. A questão, a gente está falando da influência hormonal, mas a gente, talvez, eu quero perguntar para você se isso faz sentido, o próprio ciclo menstrual e a grande flutuação hormonal que as mulheres apresentam tantas vezes durante a sua vida reprodutiva, elas podem formar uma bagunça hormonal e metabólica lá dentro que facilite essa doença autoimune de ocorrer? Olha, nesse sentido, né, nessa pergunta específica, eu não consigo te dizer. Realmente assim, eu não sei. Tô viajando, né? Porque se você pegar assim, estrógeno, progesterona, o que sobe, o que desce, pô, a cada 15 dias é uma revolução que acontece no corpo da mulher para ela menstruar e ovular de novo e menstruar e ovular, menstruar, né? Dos 12 até os 50 e lá um pouquinho. E eu fico pensando assim, gente, é um turbilhão que está acontecendo todo mês no corpo de cada mulher, né? Se a exposição em si, ou se é a gente não sabe, a bagunça da mulher, isso eu não consigo te dizer. Eu não conheço esse dado, inclusive. Sim. Se existe algo nesse sentido na literatura. Sim. Imagino que não, mas até vou dar uma olhadinha depois. Agora como eu te disse, uma completa viagem na maionese, mas depois até vou olhar. Também, e aí, a gente pode ver. Quem achar, avisa o outro primeiro. Pode deixar. Mas é isso, né? Porque eu tô tentando entender qual seria a razão, se é que tem, da mulher ter uma maior propensão às doenças autoimunes que os homens, né? Por que os hormônios femininos fariam isso, né? Sim. Mas é só enfim, é só uma pergunta, uma provocação, depois a gente resolve aí. Vamos deixar nos comentários. Quem achar primeiro, aí eu posto nos comentários do vídeo e do episódio aqui. E aí, prosseguindo um pouquinho, como que a pessoa se depara com o lúpus? Assim, como que ela costuma descobrir que ela tem lúpus ou que ela pode ter lúpus? O que acontece para ela levantar ou desconfiar? Então, normalmente esses sintomas, lembrar que, como eu falei, existem esses casos extremos de psicose, sistema nervoso central, enfim, mas essas manifestações extremas, elas são menos frequentes, tá? Então, isso é importante dizer, e muitas vezes esses pacientes, eles vão ter sintomas muito mais brandos que vão levar eles à procura de um médico. Então, artralgia, né, que é dor nas juntas, ou dor e edema, que é artrite, as manchas de pele, afta na boca, esses sintomas que são bem... cartão postal, digamos assim, para você pensar na doença. Entendi. Tá? E aí, quando você vai fazer sua investigação médica, você pode pedir marcadores bioquímicos específicos que te ajudem a fechar o diagnóstico? Com certeza. Então, o diagnóstico do lúpus, né, é um diagnóstico que a gente se baseia do ponto de vista clínico, então nesses sinais e sintomas que as pessoas apresentam. No padrão de acometimento dos órgãos internos, digamos assim. Então, por exemplo, como eu disse, alterações neurológicas, alterações renais, alterações nas células do sangue. E a gente também lança mão de alguns marcadores imunológicos, digamos assim. Então, o mais famoso, né, é o fator antinúcleo, que é o FAN. Tal do FAN, que todo mundo pergunta o que Exato. Então, o FAN ele é um teste, né, imunológico que ele avalia, falando de uma forma bem simplificada, a presença de anticorpos nossos, né, da pessoa, contra antígenos ou proteínas ou locais dentro da célula, ou seja, anticorpos que estão atacando coisas da própria pessoa. Sim. Então ele te fala assim, tem anticorpos atacando, né, a própria célula da pessoa. O FAN positivo pode acontecer até em pessoas normais e em outras doenças. Então, o FAN positivo é muito comum, até às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma, ela vai fazer um check-up e o colega pede um FAN. Isso não é adequado. Né? O FAN ele tem valor dentro de uma suspeita clínica, ele não é um exame de check-up. E aí o paciente fica desesperado de que ele tem lúpus e vem para o consultório e a gente... né, conversa, examina, complementa algumas coisas e vê que ele não tem nenhum sinal ou sintoma, porque uma boa parte das pessoas normais, normais que eu digo saudáveis, né, não normais, que não têm doença autoimune, elas vão ter FAN positivo. Entendi. Então, o FAN positivo ele é um fator a mais. Tá? FAN negativo, quando a pessoa não tem FAN, a probabilidade de lúpus é muito, muito, muito pequena. Tá? Então, ele, nesse sentido, ele é um marcador muito bom até para a gente excluir o diagnóstico. Tá?
E além dele, a gente consegue, e digamos que ele seja um exame mais genérico, assim. Tem anticorpos contra a sua célula. E aí você consegue esmiuçar isso melhor pedindo alguns anticorpos específicos. Então, por exemplo, talvez o mais famoso, né, e do ponto de vista prático, porque ele tem uma utilidade para o segmento da doença, seja um anticorpo anti-DNA nativo. Olha que legal. Que ele é um anticorpo que ele tanto ajuda pro diagnóstico, quanto ele tem uma função no segmento da doença. Tem alguns pacientes, não é todo mundo, não é uma regra isso, mas ele tem uma tendência de acompanhar a atividade de doença. Então, quando a pessoa está com a doença ativa, ele sobe a quantidade. Quando a pessoa melhora, ele pode até negativar. E aí, se ela sobe de novo, ele pode acompanhar a atividade de doença. Então, ele pode ser um parâmetro a mais de segmento. De atividade, assim, um bom Exatamente. marcador de atividade. Tá, ótimo. Claro que a gente nunca valoriza ele isoladamente como atividade, né? A gente tem sempre que considerar todo o contexto, né? Mas ele ajuda bastante. Entendi. E assim, tem mais algum exame... Vocês chegam, por exemplo, nesse grau de pedir citocina, as interleucinas, alguma interleucina específica? Não. Não, para isso não. Não. Tá. Um exame importantíssimo que a gente precisa fazer, até porque se a gente pensa assim, o lúpus tem vários potenciais de gravidade, né? Talvez um dos órgãos, né? Talvez não, o órgão que nobre, que ele mais costuma afetar e que dá trabalho pra gente é o rim. Então, a avaliação do rim, tanto com a dosagem no sangue, da creatinina, quanto da urina, é muito importante. Então, é importante tanto a urina simples, que é aquela que a gente vai ver lá se tem... Tipo 1, você chama. Isso. Tá, Se tem células sanguíneas na urina, que é um indicador, às vezes, de que pode estar tendo lesão renal. Presença de leucócitos na urina, que também pode ser um indicador. Presença de proteína. E também a dosagem específica de proteína na urina. Tá? Porque um dos principais marcadores de atividade renal da doença é a perda de proteína na urina, que é a proteinúria. Então, todo paciente, né, com lúpus, ele tem que ter essa avaliação e faz parte, inclusive, de toda a consulta de rotina, né? Ter uma urina 1 e uma dosagem de proteinúria na urina. Que interessante. Aí eu vou te fazer uma perguntinha, assim, da minha área, na verdade. O paciente com lúpus que apresenta proteinúria, a gente precisa cuidar para não dar muita proteína na dieta a ponto de não lesar ainda mais no rim? Ou pensar que talvez ele precise de um pouco mais de proteína justamente porque está perdendo e tem uma massa muscular a ser mantida? Tá. Como seria o seu raciocínio nesse... Nos pacientes com nefrite lúpica, né, então se eles têm proteinúria, eles podem ou não ter uma perda da função renal, mas a gente já considera que eles são os pacientes com uma doença renal crônica, né? Então a gente segue aquelas recomendações até das sociedades de nefrologia de ajustar a ingesta proteica naqueles indivíduos que têm um quadro de doença renal mais importante progressiva. Mas aí o ajuste, pelo que eu imagino, é assim, o mínimo necessário para ele se manter sem muito excesso também, Isso, né? Exato. Nos pacientes que têm um quadro agudo, com doença grave, com proteinúria importante, então tem que tomar um pouquinho de cuidado de não restringir proteínas, né? A gente, em geral, não faz isso muito nessas fases agudas. Por quê? Porque são indivíduos que vão estar usando corticoide, que é muito tóxico para o músculo, por exemplo, faz muita perda muscular. Eles vão ser indivíduos que precisam estar com a nutrição adequada. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Sim. E aí, uma outra questão que surge é assim... se o exercício físico tem valia como um agente terapêutico secundário para o melhor manejo dessa doença, dentro da sua experiência? Sim, então, assim, as medidas, né, que a gente fala muito de remédio, tal, então eu até vou expandir um pouquinho a resposta nesse sentido, de que você tem que ter também, dentro, né, da abordagem, as medidas não medicamentosas. E aí, tem algumas coisas que são importantes. Então, por exemplo, o sol. O sol, ele pode ativar o lúpus. Eu não sabia disso. Então, o sol, ele pode ativar o lúpus cutâneo, né? E o lúpus sistêmico. Então, a gente sempre orienta que os indivíduos têm que usar protetor solar, pelo menos FPS 30, e tomar cuidado, né, com exposição solar excessiva, usar várias vezes ao dia o protetor solar, mesmo dentro de casa, tá? Porque o sol é um possível gatilho. Não fumar, né? Por quê? Por vários motivos. Risco de câncer, risco de doença cardiovascular.
E o cigarro, ele, hoje em dia, né, ele é um dos principais culpados em doenças cardiovasculares. Sim. E o lúpus e o uso do corticoide, eles também aumentam muito o risco cardiovascular. Então, é importante que você aborde também a questão do tabagismo desses pacientes. Tá? A doença em si, por ser muito inflamatória, e as medicações, na verdade, o uso de corticoide, né, que também aumenta o risco cardiovascular nessa doença. Então, hoje em dia, até uma das principais causas de mortalidade no lúpus é a doença cardiovascular. Então, você tem que ter essa orientação também de atividade física e dieta, como medidas adjuvantes. Tá? Então, é recomendado que todo indivíduo, claro, que desde que ele não esteja numa fase ativa de doença, com dor, com inchaço articular, que ele vai ter dificuldade, né? Que ele tenha engajamento em uma atividade regular, aeróbica, certo? Para melhorar o condicionamento cardiovascular, prevenção e também, se possível, né, de reforço muscular, de musculação. Até porque o uso do corticoide, ele faz muita perda muscular, né? Sim. E aí a gente sabe que essa questão da perda muscular não ajuda em nada na sobrevida de ninguém. Exatamente, né? Que é outro fator. Porque aí você predispõe a pessoa a perdas funcionais, quem sabe até cognitivas, né? Pelo que os artigos estão mostrando agora. Então, risco de queda. Isso. E aí eu fico pensando assim, o que é... Não sei se você tem pacientes assim mais idosos com lúpus. O que é lidar, por exemplo, com as questões do envelhecimento num paciente que já é portador de lúpus? Assim, é um desafio a mais? É raro o lúpus abrir no idoso, mas pode acontecer. Tá? O mais comum é aquele indivíduo que abriu lúpus jovem, né, e envelheceu. Sim. Tá? Então, são indivíduos que, com certeza, então tem várias questões do ponto de vista de longo prazo, como o uso, né, os efeitos de longo prazo de algumas medicações. Tá? Por exemplo, a hidroxicloroquina. A gente tem... Se usa para lúpus? Se usa. Então, lúpus é igual a hidroxicloroquina, certo? Não sabia disso. Há contraindicação. Então, a hidroxicloroquina é uma medicação que ela ficou muito famosa recente na questão da pandemia, né? Ela não funciona para a Covid, mas era um remédio essencial no manejo do lúpus. Então, todo paciente com lúpus, independente da gravidade dele, ele tem que usar hidroxicloroquina. A não ser que ele tenha alguma contraindicação. Certo. A hidroxicloroquina é um remédio maravilhoso. Então, nós da Reumato, a gente ama a hidroxicloroquina, não para Covid, é importante. É muito importante falar. Mas a gente ama a cloroquina principalmente para o tratamento do lúpus, porque ela tem vários benefícios. Então, ela tem um efeito imunomodulador na doença, certo? Ela diminui o risco de recidivas da doença, tá? Ela tem potencial até mesmo de diminuir o risco cardiovascular da doença, tá? O uso dela é muito seguro, principalmente inclusive de longo prazo, mas o que a gente mais preocupa com o uso da hidroxicloroquina é que ela pode impregnar na retina. Certo. Então, todo paciente que vai usar hidroxicloroquina, né, a gente tem que fazer uma avaliação oftalmológica inicial, tá? E depois, regularmente, durante todo o uso, né, enquanto ele usar a medicação, para caso seja detectado algum grau de acúmulo na retina, você precisa suspender a medicação. Tá? Então, quer dizer, tem que ter um monitoramento aí para... Isso. Então, de longo prazo, isso é uma questão muito importante, que esses pacientes vão estar já usando, na maioria das vezes, há muitos anos. Ela pode fazer um pouquinho de impregnação cutânea também, às vezes deixa a pele com um tom mais acinzentado, então isso pode ser um problema estético para algumas pessoas. Na maioria dos pacientes é bem tranquilo, mas às vezes algumas pessoas. Então, nesses pacientes mais velhos, que já estão usando há muito tempo, isso pode ser uma questão. A questão de doenças cardiovasculares, né? Porque eles já estão com a doença ali há muito tempo, apesar de que muitos deles já estão com a doença controlada, mas usaram muito corticoide, enfim, que aumenta também o risco cardiovascular e a doença em si. E uma das coisas mais importantes, que é com relação à osteoporose, né? Então, o uso do corticoide é a principal causa aí de osteoporose secundária no mundo. Então, o corticoide ele é muito tóxico para o osso. Então, sempre que o indivíduo vai usar corticoide, a gente tem que se preocupar com a saúde óssea. Como? Então, orientando uma ingesta adequada de cálcio na dieta, né? E a gente, para isso, né, o ideal é que você... que é um pouco mais fácil de você até fazer a conta com leite e derivados, né? Sim, muito mais. Do que você fazer com... Exatamente. Também. Se necessário, se aquele indivíduo, por exemplo, ele não pode tomar leite de forma alguma, ele tem uma intolerância muito grave, enfim, suplementar.
Vitamina D, como uma medida também adjuvante de proteção. A própria atividade física, né, que também tem um efeito protetor para o osso. E, eventualmente, a gente até tem que usar remédio específico, né, para osteoporose nesse caso. Então, no longo prazo, né, esses indivíduos, normalmente, além do próprio envelhecimento, do status pós-menopausa, eles muitas vezes têm esse histórico de uso de glicorticoide, né, por muito tempo. Então, a osteoporose é um problema, né, que a gente se preocupa bastante também nos indivíduos que envelhecem e que têm ou tiveram lúpus, né, que estão controlados. E aí, a questão do exercício físico com impacto e com sobrecarga ganha uma importância ainda maior, né? Então, para a osteoporose, né, é recomendado que esses indivíduos tenham, então, atividade física de impacto e de fortalecimento. Então, por exemplo, faça caminhada e um pouquinho de musculação, né? Tem que tomar cuidado com alguns exercícios, principalmente flexão de tronco, né? Porque, às vezes, eles botam muita na flexão de tronco, né, tipo abdominal. A gente orienta a evitar, porque se aumenta a compressão na vértebra. Então, se a mulher pós-menopausa já tem uma osteoporose, está usando corticoide, eles podem ter fratura. Entendi. E é importante também rastrear a osteoporose em quem usa corticoide. Entendi. Quer dizer, isso faz parte da investigação clínica. Exatamente. Que normalmente a gente vai fazer o quê? Densitometria óssea, tá? E raio-x de coluna, porque as fraturas, né, vertebrais que o corticoide pode aumentar o risco, elas podem ser assintomáticas. Então a gente também sempre investiga. Entendi. Certo? Olha, o papo tá muito suave, eu ficaria horas aqui, a gente está chegando ao final desse episódio. Então, eu queria, assim, para complementar e para dar um fechamento, saber se você tem um take-home message, assim, para os pacientes que possam ter se identificado com o conteúdo aqui, tem algum sintoma parecido. O que essas pessoas poderiam fazer, assim? Tá. Então, acho que a primeira questão é a gente entender o contexto social de cada um, né? A gente sabe que, infelizmente, não tem muitos reumatologistas, assim, talvez sejam um pouco concentrados, mas reumatologistas não é uma especialidade acessível, às vezes, em muitos lugares. Mas isso não significa que o clínico ele não possa fazer a abordagem inicial e encaminhar. Então, se o indivíduo ele tem esses sinais e sintomas que eu comentei, o mais importante é ele ter auxílio médico. Né? Ele tem que procurar um médico. Exato. Como eu disse, às vezes, se você não tem acesso direto a um reumatologista... Está numa cidade menor, um serviço de saúde menor aí Brasil afora, talvez não tenha especialidade em... Você não vai esperar ter um reumato, né? Você pode ir no seu clínico e não tem problema nenhum, ele vai avaliar, ele vai fazer a abordagem inicial e encaminhar. Então, é importante, mesmo que você não tenha um acesso direto ao reumato, você procure o colega médico, o colega clínico, para uma avaliação. Se o indivíduo ele tem acesso direto, e a gente vê às vezes até isso é um pouco mais fácil, por exemplo, aqui em São Paulo, que é um pouco mais fácil, mas não é para, né, assim, não é fácil para todo mundo. A gente sabe que ia depender da questão de você depender da unidade da saúde pública, às vezes você vai ter que primeiro ser avaliado na unidade de saúde para depois ser encaminhado para o serviço secundário, né? Ou no indivíduo que tem saúde suplementar, que ele pode eventualmente procurar especialista direto. Então é importante procurar auxílio médico, independente, né, se você tem acesso direto ao reumato ou ao clínico. Certo. Tá? Então, aí o profissional correto, né, para dar o primeiro atendimento e fazer o encaminhamento correto e dar o diagnóstico é o médico e a partir daí começar o tratamento. O reumatologista é digamos assim, a reumatologia é a especialidade que mais estuda lúpus. Sim. Você viu que eu falei que vários órgãos podem ser acometidos. Então, em geral, é uma doença que tem o acompanhamento tem um caráter multidisciplinar. Então, muito frequentemente, a gente precisa da ajuda do nefrologista, do hematologista, do neuro, do dermato, né? Então, as manifestações cutâneas são bem importantes. Então, é muito comum até que o dermato seja o primeiro médico a avaliar esses pacientes. Entendi. Porque ele vai procurar o dermato pelas lesões de pele, exato. Né? Então, em geral, é uma doença bem multidisciplinar, tá? Mas digamos que o reumatologista, ele é o maestro nesse cuidado, né? Até porque existem algumas especificidades da doença, né? Que são importantes que o especialista acompanhe. Então, é uma doença para acompanhamento especializado, idealmente. Certo. Então, bom, Henrique, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigada novamente à Clínica Move pelo apoio desse episódio. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo.